Shalom, meu nome é Ana Beatriz, o nome da minha vida é Vanessa, sou da geração da pastora Gilene. Bem, a rede de crianças já vai começar, isso é tudo muito legal. Sim, 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 Jesus, em todo tempo diga sim pra Jesus. Oi crianças, tudo bem? Meu nome é Dominique e nós estamos iniciando mais uma rede de crianças. Então vamos orar? Feche os olhos. Deus, obrigado por mais uma rede de crianças. Obrigado por que o Senhor nos protege, nos guarda. Obrigado pelas crianças que estão assistindo essa rede. Que abençoe cada uma delas. E também abençoe quem não pôde estar assistindo essa rede hoje, Senhor. Que abençoe o dia de cada um de nós. Que também, que essa palavra fique no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Shalom, crianças animadas! Meu nome é Rayane, da geração da pastora Aida, e minha líder é Raíssa. Vamos dançar, deixa a preguiça! Uhul! Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Eu quero ver você bater as mãos. Eu quero ver bater os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. Eu quero ver você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Vamos lá! Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Eita, nós aí dizendo sim. Está na hora da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e vamos ler. Shalom, boa tarde, meu nome é Ana Clara, sou da geração da Bispa Sandra, minha líder é Josi, e hoje eu vou recitar o versículo que está em Lucas 4:8, que diz: somente ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Amém? Nós vamos ter um momento super especial que é a ministração da palavra. Eu peço que você tenha muita atenção, fique aí sentadinho aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua rede e preste atenção que Deus vai falar com você através da ministração da palavra. Amém? Glória a Deus. Shalom, graça e paz, sejam muito bem-vindos a esta rede de crianças.
nós vamos hoje falar do tema Sendo Fiel a Deus. E nós vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Daniel, o capítulo 3, onde está essa ministração de hoje. Nós vamos conhecer uma história de 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ok? Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele ergueu essa estátua no altar lá na Babilônia. Vou mostrar a estátua para vocês. Olha só. Deu para ver? Olha que estátua enorme. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro dele mesmo, a imagem dele mesmo. Imagina. Querem saber por quê? Fica aí, preste atenção. E ele anunciou em toda a província, mandou que os seus mensageiros convocassem todos os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, todas as autoridades, os homens importantes da Babilônia, para assistirem a uma festa de dedicação da imagem que ele mandou construir. Ele queria ser adorado por todos. E olha o que aconteceu. Todos eles, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, todos os juízes, todos os homens importantes daquela época na Babilônia se reuniram para a dedicação da imagem do rei Nabucodonosor, que ele mandou erguer, e eles ficaram todos em pé diante daquela estátua. Então, o arauto do rei, o seu mensageiro, leu um decreto em alta voz que dizia assim: esta é a ordem que lhes é dada pelo rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos e línguas. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, da harpa, do pífaro, da cítara, de todos os instrumentos, toda espécie de música, vocês devem se prostrar em terra e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar, quem não adorar aquela imagem, quem não adorasse aquela imagem de Nabucodonosor, o que ia acontecer? Quem não adorá-la, quem não se prostrasse em terra, não se encurvar em terra e não adorar, será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. E agora? O povo de Deus havia sido levado como escravo para a Babilônia e tinha ali 3 amigos chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Todas aquelas pessoas que o rei convocou, que faziam parte da Babilônia, que não faziam parte do povo de Deus, se prostraram diante daquela imagem. Dá para vocês olharem aí? Olhem, todo mundo aqui prostrado, com o rosto em terra, diante da imagem do rei Nabucodonosor. Mas tinha 3 amigos ali que não se prostravam diante de imagem de escultura, porque eles aprenderam: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E olha só, esses 3 amigos que faziam parte do povo de Deus que foi levado escravo para a Babilônia, permaneceram de pé diante da estátua de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram obedecer a Deus do que se prostrarem diante da imagem do rei. Vamos ver como continua essa história? Vamos lá. Logo que ouviram o som da trombeta e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas se prostraram em terra e adoraram a imagem de ouro que foi feita pelo rei Nabucodonosor. Ele mandou fazer. Nesse momento, alguns homens se aproximaram daqueles homens
que não se prostraram, aqueles 3 amigos que estavam diante da estátua em pé. E sabe o que eles fizeram? Olha só, eles eram homens invejosos, eles não gostavam do povo de Deus, eles tinham ódio. Quando eles invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, levaram o povo de Israel cativo, como escravo, presos para a Babilônia, eles viviam procurando motivo para que o rei os castigasse ainda mais. E o que aconteceu? Eles se reuniram e foram se queixar com o rei Nabucodonosor. Tá vendo aqui? Eles estão falando mal de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos ver como foi que eles disseram ao rei? Vamos lá. Eles chegaram lá e eles disseram: ó rei Nabucodonosor, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da cítara, da harpa, da flauta dupla, do saltério e de toda espécie de música se prostrassem em terra e adorassem imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado em uma fornalha de chamas. Quero te dizer, rei, que tem lá 3 homens daqueles povos que o Senhor trouxe para cá, os judeus. Tem 3 deles que nomeaste, inclusive, para cargos importantes aqui na Babilônia, que eles são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não te deram ouvidos, eles não deram importância ao decreto do rei. E o que eles fizeram? Eles não te prestaram culto, eles não se prostraram em terra para adorar a sua imagem de ouro, que o Senhor mandou erguer. E furioso, Nabucodonosor ficou com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tá vendo aqui como o rei tá? A mão do rei aqui, ó, eles fazendo queixa, aqueles homens invejosos fazendo queixa ao rei. Tem lá 3 homens que não se prostraram. E aí o que aconteceu? Furioso, o rei Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: olha só, o rei chamou os 3 amigos, deixa eu mostrar para vocês, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa figura aqui está representando Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 amigos, ok? Eles estavam ali agora diante do rei. O rei mandou chamá-los e olha só o que aconteceu. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestaram culto, vocês não prestam culto aos meus deuses, aos deuses da Babilônia? É verdade que vocês não adoraram a imagem de ouro que eu mandei fazer? Pois agora eu vou dar mais uma oportunidade para vocês me obedecerem. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, quando ouvirem o som do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e toda espécie de música que vai tocar ao mesmo tempo, o que é que vocês vão fazer? Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, vai ser muito melhor para vocês. Vejam bem, eu estou dando a vocês uma segunda chance. Observem, crianças, que ele tinha dito no decreto que quem não se prostrasse, ele mandaria para a fornalha imediatamente. Vocês lembram que a gente leu? Pois é, mas ele deu uma nova chance para Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ele não estava acreditando que mesmo eles tendo sido tirados de sua terra, mesmo eles estando ali como escravos, eles teriam coragem de fazer tamanha afronta ao rei da Babilônia. Mas olha o que aconteceu. Se vocês não adorarem,
serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los. Qual é o Deus? Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês da minha fornalha de fogo ardente. Então, crianças, Sadraque, Mesaque e Abidnego, com toda a coragem, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus Todo-Poderoso, a quem nós prestamos culto, o único Deus verdadeiro, poderá livrar-nos, e ele nos tirará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a sua imagem de ouro. E naquele momento, Nabucodonosor ficou com tanta raiva. Sabe o que foi que ele fez? Olha, ele disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego: o que vai acontecer com vocês? O semblante dele mudou. Ficou assim muito embravecido, com muita raiva. E ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Pense aí, era uma fornalha de fogo ardente. E ele mandou que fosse aquecida 7 vezes mais. E ele ainda afrontou Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizendo: eu quero ver quem é esse Deus que vai livrar vocês da fornalha ardente. Ele ordenou que alguns dos soldados mais fortes que eles tinham, imagine, os mais corpulentos, mais malhados, os mais fortes que ele tinha, amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens foram vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, uma por cima da outra. Foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente aquecida. A ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os soldados que haviam levado Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram amarrados. Eles caíram, eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, totalmente amarrados. Sabe assim, quando a pessoa se enrola todo de corda? Foi assim que eles fizeram. Enrolaram um bocado de corda neles, amarraram as mãos e amarraram os pés, de forma que eles não podiam se soltar. E eles chegaram lá e jogaram os 3 amarrados dentro da fornalha. Sabe o que aconteceu? A fornalha estava tão quente, mas tão quente, que quando eles se aproximaram para jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles jogaram, que eles se aproximaram da temperatura da fornalha, eles foram lançados para trás e caíram mortos, queimados, fulminados, parecendo um carvão, queimados, totalmente queimados, fulminados por aquela temperatura altíssima da fornalha. E eles caíram, aqueles 3 homens caíram para trás, mortos, e todos ficaram tomados de grande espanto. E Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados, amarrados, imagine. Logo depois, o rei Nabucodonosor se levantou alarmado. Ele estava assistindo aquele momento ali em que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo ardente. Ele estava ali sentado em seu trono, junto com uma multidão, para ver Sadraque, Mesaque e Abidnego serem totalmente queimados, vivos, naquela fornalha de fogo ardente. E o fogo estava tão quente que nem os soldados aguentaram. Quando foram jogados, caíram para trás, tamanha era a temperatura da fornalha, e morreram queimados, fulminados, feito carvão, carbonizados, né? E só que
Nabucodonosor estava ali em frente com uma multidão, com seus exércitos, seus governadores, até com aqueles homens que foram lá fazer fofoca, foram lá falar que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham adorado a imagem. Até aqueles homens estavam lá também. De repente, Nabucodonosor ficou espantado assim, ele estava olhando, tinha um visor assim, aberto, né, na frente da fornalha. Aí ele estava assim, vem cá, não foram 3 homens amarrados que eu mandei vocês jogarem lá no fogo? Tem alguma coisa estranha. Eles disseram, sim, ó rei, foram só 3 homens. E o rei exclamou, olhem, tem alguma coisa estranha. Eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto deles, o quarto homem, parece um filho dos deuses. Ele é iluminado, ele parece um filho dos deuses. Tinha a aparência de um anjo, uma aparência iluminada de um anjo. Então Nabucodonosor se aproximou daquela fornalha, ele não estava acreditando. Ele se aproximou da entrada da frente da fornalha, que dava para ele se aproximar, e ele disse assim, gritando, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego imediatamente saíram da fornalha. Saltaram daquela fornalha de fogo, totalmente ilesos, sem uma queimadura, sem um rasgo na roupa, perfeitos do jeito que entraram. Não tinha nem um fio de cabelo queimado. A Bíblia diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça. Vou ler aqui para vocês, preste atenção. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. E os homens importantes, os governadores, prefeitos, conselheiros, juízes daquela localidade da Babilônia, se ajuntaram e comprovaram junto com o rei. Eles foram olhando ao redor deles, ficaram olhando eles assim, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado do outro. Não é possível, não é possível. E olhando, e nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não tinha nem cheiro de fogo, de fumaça neles. Então, crianças, o rei Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Eles confiaram em seu Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua própria vida do que prestarem culto e adorar outro Deus, senão o próprio Deus deles, senão o vosso próprio Deus. Por isso, eu decreto, olha o que Nabucodonosor fez, viu? Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a um cargo ainda maior do que eles já tinham na cidade da Babilônia. Crianças, o que é que nós podemos aprender com essa experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente? Que vale a pena confiar em Deus, que não devemos adorar nem cultuar a nenhum outro Deus, senão o nosso Deus, o único Deus todo-poderoso, que é o único que pode fazer o que para os homens é impossível. Deus pode nos livrar de qualquer adversidade, de qualquer dificuldade, de qualquer circunstância difícil. Eles também nos ensinam, a experiência desses 3 amigos nos ensina o seguinte,
quando o rei disse para eles que eles tinham que se prostrar, quando Deus ainda deu uma oportunidade para eles, uma segunda chance, para eles se prostrarem, ele disse: eu vou mandar esquentar 7 vezes mais essa fornalha, e eu quero ver qual é o Deus que vai tirar vocês de lá. Sabem, crianças, às vezes Deus permite que a gente passe por determinadas dificuldades, mas o que acontece? O que aconteceu com eles? Deus precisava mostrar o seu poder a Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei muito soberbo, muito altivo, muito assim, ele se achava melhor do que todo mundo, até do que o próprio Deus de Israel, o Deus único. Ele achava que somente os seus deuses babilônicos, né, da cidade da Babilônia, poderiam fazer alguma coisa por aquela cidade, por aqueles homens e pela própria vida dele. E ele colocou inclusive uma estátua dele próprio para ser adorado. Ele achava que ele era o bam, o último biscoito do pacote. Entenderam isso? Então, o que foi que Deus quis mostrar nessa experiência? Que ele tem poder sobre todas as coisas, que não existe nada impossível para ele. Porque ele não livrou logo Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, porque ele queria mostrar o seu poder para Nabucodonosor. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por algumas dificuldades, mas ele não nos deixa sozinhos. Quando Deus não nos livra da fornalha, ele entra na fornalha para nos ajudar. Quando Deus não nos livra de determinada dificuldade ou problema, permite que a gente passe por determinadas situações, ele não nos abandona. Muito pelo contrário, ele vai conosco, ele vai à nossa frente, ele segura na nossa mão e, se for necessário, nos carrega para nos livrar. Assim como ele fez, livrando Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles glorificaram o nome do Senhor, o nome de Deus foi glorificado. E o que aconteceu? Nabucodonosor teve uma experiência real com Deus, a ponto de ter proibido qualquer voz contrária, qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de afronta a Sadraque, Mesaque e Abednego. E decretou que o Deus desses 3 amigos fosse o único Deus a ser adorado ali. E, crianças, quando a gente chega nessa parte aqui da fornalha de fogo ardente, aí eu quero perguntar a vocês, a gente está vendo aqui uma imagem de fogo, né? Uma imagem de chama bastante grande, né? Dá a impressão que está bem quente essa chama aqui que a gente conseguiu para mostrar para vocês. E imagine que aquela fornalha tinha sido aquecida 7 vezes mais. Com a história desses 3 amigos, nós aprendemos também que é tudo possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Não existe dificuldade ou problemas que Deus não possa resolver. Se Deus não resolver exatamente como a gente quer, Ele vai resolver da sua maneira, de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Posso ouvir amém? Então, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de terem sido jogados na fornalha, mas Deus honrou a fidelidade deles. Honrou a fidelidade deles, fazendo o quê? Enviou o seu anjo para estar com eles na fornalha. Amém? E aí, quando a gente vê esse fogo aqui, talvez vocês tenham ouvido aí alguns foguetes que estouraram, né, durante essa ministração. Não se assustem, a gente está numa época, né, que fala o quê? Das festas juninas. Não é isso? Mês de junho tem as festas juninas. Será que essa festa agrada ao coração de Deus, crianças? Será que a Bíblia
nos orienta a fazer essa festa. Nesse momento eu quero lembrar qual foi o versículo que foi lido no início aqui, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E nessa época do mês de junho, comemoram-se 3 festas. No dia 13, que é hoje, por isso também que vocês estão ouvindo foguetes, o mundo lá fora, as pessoas que adoram imagem de escultura, adoram pessoas que não são o nosso Deus, estátuas, elas comemoram o dia que eles falam que é de Santo Antônio. Eles adoram uma imagem que nada pode fazer. Muitos deles hoje estão colocando essa imagem de castigo, sabia? Muitas pessoas acreditam que esse Antônio, que eles chamam de santo, ele assim, ajuda as mulheres a arranjarem um marido para casar. E aí essas mulheres fazem promessas ao santo. E sabe o que acontece se o santo não atender? Pega a imagem do santo, aquela imagem de escultura, o Antônio, que eles chamam de santo, e bota de cabeça para baixo em um balde de cachaça. Porque talvez ele bêbado atenda ao pedido e arranje um casamento para elas. Já pensou? Que poder tem essa imagem para arranjar marido para ninguém, para fazer alguma coisa? A pessoa pode pegar a imagem e mergulhar de cabeça para baixo em um balde de cachaça. Diga, está repreendido, em nome de Jesus, todo espírito de idolatria. Amém? E tem uma outra festa que vocês sabem que acontece dia 23 e 24 desse mês, que muitos comemoram como se fosse uma festa assim, inocente, uma festa, é uma festa do interior, é uma festa bonita, tem muita comida gostosa, tem uma fogueirinha, tem fogos, eu vou brincar, estalinho de taque de massa, eu vou soltar bombinha, eu vou soltar aquela bombinha que não estoura a mão, aí vai para a guerra de espada e tal. O que acontece durante as festas juninas? Vejam bem, povos pagãos, povos idólatras, muito antigos, eles já faziam comemorações com vários símbolos que são usados nas festas juninas. E esta festa é uma festa idólatra. É uma festa onde a Igreja Romana trouxe para o mundo, para o Brasil, através da Igreja Católica, essas festas. E trouxe como se fosse uma coisa boa, uma coisa normal de acontecer e que deveria acontecer. As igrejas idólatras que adoram imagens usam uma simbologia. Eles dizem algumas coisas e as pessoas acreditam que aquilo é verdade e começam a fazer achando que estão agradando aquele santo. Por exemplo, vindo de Roma, a palavra junina é uma palavra que veio lá da idolatria romana, vem do nome da deusa Juno. Os povos idólatras de Roma espalharam isso, uma cultura por vários países, até que chegou ao Brasil. E esse nome, festas juninas, vem da palavra junina, que vem do nome da deusa Juno, que eles dizem, aqueles povos idólatras dizem, que ela era esposa de Júpiter, que era também um dos deuses daqueles povos pagãos, que não temiam o nosso Deus como o único Senhor. Eles nem temiam o nosso Deus, eles acreditavam nos deuses deles, assim como Nabucodonosor fazia. Junina a palavra junina vem de Juno, que era uma deusa que eles acreditavam, aqueles povos idólatras antigos, acreditavam que era a esposa de Júpiter, que era um
dos deuses daqueles povos pagãos. Desde lá da Babilônia, veio para Roma e foi se espalhando pelo mundo. As fogueiras. As fogueiras eram usadas em algumas destas festas, dedicando aos deuses. Eles acendiam fogueiras para os deuses, pedindo para que os deuses afugentassem os espíritos malignos. O nosso Deus não precisa de fogueira para afugentar espírito maligno. Nós podemos repreender e afugentar espíritos malignos pelo poder que há no nome de Jesus. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Isso, muito bem. Quando a gente repreende um espírito maligno, a gente repreende em nome de Jesus. Não precisa acender fogueira. Isso era um costume de povos, era e é costume de povos idólatras. Diga, misericórdia, bispo, eu nem sabia. E agora, o formato das fogueiras. Quando se acende, os devotos de Santo Antônio acende uma fogueira para ele, essa fogueira tem que ser quadrada, em formato de quadrado, certo? Quando é para São Pedro, tem que ser em forma de uma pirâmide, em forma de um triângulo, parecendo uma pirâmide, ok? Quando é para São João, ela tem que ter um formatinho redondo, tem que arredondar nas bordas. Os devotos têm que fazer isso. Outra coisa, a comida em fartura, aquela mesa farta, comida em grande quantidade que todos podem comer, eram oferecidas nas festas pagãs para agradar aos deuses, para inspirar os deuses, para que eles, assim, de alguma forma, abençoassem as colheitas futuras, porque essa festa era feita à deusa Juno na época das colheitas. Então, por isso, pegava os alimentos daquela época, que se chamam comidas típicas, hoje a gente chama comida típica, e faziam essa consagração, oferecendo grandes banquetes, né? E acontece ainda hoje no interior, nas cidades do interior, e aqui mesmo em Salvador, em muitos lugares, em muitos bairros, pessoas vão na casa dos amigos e perguntam assim: São João passou por aqui? Se São João tivesse passado, naquela casa teria uma mesa farta com canjica, aipim, milho verde cozido, amendoim cozido, bolo de milho, lelê, licor, um monte de bebida e comida de graça para quem chegasse. Quer dizer, a pessoa devota ao ídolo, que adorava o ídolo, o que ela fazia? Eu tenho que fazer essas comidas para oferecer a São João. Porque nós estamos com essa mesa farta, agradando aos deuses, dedicando aos deuses essas comidas, para que eles nos abençoem nas próximas colheitas. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso comer amendoim cozido? Posso, comprei ontem na padaria. Não posso comer milho cozido? Não. Ah, que delícia, me dá água na boca. Canjica, milho, bolo de milho. Gosto de tudo isso, é maravilhoso, uma delícia. Mas você não precisa comer no dia que se festeja o São João, 23 e 24. A sua mãe e o seu pai não têm obrigação de fazer, nem de comprar bombinhas para vocês. Ainda mais se eles conhecem Jesus. Talvez seu pai e sua mãe ainda não tenham conhecido Jesus, não tenham entregado a vida, o coração para Jesus, como você já entregou. E eles ainda acham que vocês precisam fazer essas comidas, acender a fogueira, porque tem que acender, porque é festa de São João. Se eles oferecem na sua casa, você vai precisar orar ao Senhor, né? Para Deus te orientar como você vai se comportar. Mas no dia desses festejos, quando a gente participa, a Bíblia diz que quando a gente participa da mesa dos ídolos, a gente está participando da mesa dos demônios. Nós que temos Jesus no coração, não podemos participar da mesa dos ídolos. Entenderam isso?
A palavra do Senhor nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, criança, você pode comer qualquer dia. Seu milho, seu amendoim, tudo essas coisas todas gostosas que tem no São João. Mas, no dia da festa, 23 e 24, evite comer. Vai ser melhor, porque a Bíblia também ensina que a gente tem que, se afastar da aparência do que é mal. Fulano segue a Jesus e está de casa em casa perguntando se São João passou por aqui para comer as comidas. Ah, mas na casa dele tem. Porque a mãe dele fez, né, para oferecer ao ídolo. Ou talvez ela tenha feito para a família não ir de casa em casa pedindo, né? Tem criança, a criança muitas vezes não entende, mas você já está entendendo. E você não vai sair por aí pedindo comida na casa dos outros, nem enchendo a paciência de sua mãe para dizer: minha mãe é São João, faça aí um bolo, cozinha um milho, não sei o quê. Pode pedir qualquer outro dia, mas se afaste da aparência do mal, porque essa festa é uma festa idólatra. Você precisa fazer a diferença, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje você não está vivendo uma ameaça de ser jogado numa fornalha ardente. Por quê? Porque você já conhece a palavra do Senhor. Você já conhece que você não deve viver na idolatria. Você tem que ter coragem de fazer a diferença, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só. Eles disseram: ainda que Deus, o nosso Deus, a quem servimos, o Todo-Poderoso, não nos livre da fornalha, nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua, ó rei Nabucodonosor, porque eles decidiram ser fiéis a Deus. E é importante, criança, que em meio a tudo aquilo que o mundo tem oferecido que não agrada a Deus, você tem a atitude de fidelidade. Qual é o tema da nossa rede de hoje? Sendo fiel a Deus. Esses três amigos sendo fiéis a Deus, eles foram recompensados com o livramento do anjo do Senhor. Tinha um quarto homem na fornalha. Eles tiveram o livramento do Senhor. E eles foram até promovidos a cargos mais altos na cidade da Babilônia. E o rei ainda reconheceu o nosso Deus como o único Deus a quem devíamos adorar, a quem eles deveriam adorar e prestar culto. E ainda eles também, o rei ainda impediu que qualquer pessoa do reino fizesse qualquer mal a esses três amigos. Está vendo como foi abençoador ser fiel a Deus? Certa vez, a minha filha caçula, Aline, ela estava na escola. E na escola, nessa época, né, quando estava presencial, eu não sei como vai ser agora, que está a maioria online, né, estudando pela internet, o que acontece? Fazia as quadrilhas, fazia as festas, as comidas, cada criança tinha que levar um prato, vestido de caipira, chapéuzinho, aquele negocinho assim, né, umas pintinhas no rosto, trancinha e tal, aquelas, tudo bonitinho, uma quadrilha, vamos ensaiar e tal. E aí, uma colega de Aline perguntou assim, ela estava com pouca idade, ela estava com apenas 6 anos de idade, e uma colega perguntou: Aline, você não vai ensaiar a quadrilha não? Não vai participar da festa de São João da escola não? Ela disse: não, você não sabe não, que eu não vou participar. Ela disse: por quê? Você não sabe não? Eu sou de Jesus, eu não sou de João não. Eu sou de Jesus, por isso que eu não vou participar dessa festa. Eu sigo a Jesus. E a colega dela não teve mais nada o que falar, ficou assim, estatalada, pronto, acabou. Ela deu uma resposta certeira e não teve mais argumento da colega. E ela não participou e ficou muito tranquila, porque ela já aprendeu: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E aí, criança, não param por aí. Os símbolos não param por aí. Tem os fogos. Sabe para que eram usados os fogos? Os fogos eram usados para acordar João para as festas juninas e afastar os maus espíritos. Você vai ouvir no dia 23 para 24, meia-noite, um foguetório
a gente já acorda com aquele foguetório de meia-noite, às vezes a gente não tá nem dormindo ainda, né? Aí vai amanhecer o dia, tem aquela alvorada de fogos, aquele foguetório, começa meia-noite em alguns lugares. É para acordar João para a festa. Você já viu morto? Ó, a gente não pode. Você já viu morto acordar com bomba? E desde quando a Bíblia permite comunicação com o espírito de morto? A Bíblia diz que nós não devemos não há comunicação entre vivos e mortos. Não há comunicação entre vivos e mortos. É isso que a Bíblia ensina. E como é que solta fogos para acordar João? João foi um apóstolo, um discípulo do Senhor Jesus, que viveu aqui nessa terra, que pregou o Evangelho de Jesus, que ele morreu por pregar o Evangelho de Jesus, mas ele nunca ensinou que deveriam alguém se prostrar e se ajoelhar diante dele e adorar. Nunca ele ensinou isso. Nunca ensinou. Muito pelo contrário, João anunciou a vinda do Messias, do nosso Senhor Jesus. E os povos idólatras que inventaram essa história. Você pode dizer misericórdia? De adorar João. Outra coisa, o mastro. Eu não sei quantos de vocês já viram, mas nas praças públicas de alguns lugares se levanta um poste com o ídolo em cima, a imagem do santo, no caso São João, né? No caso João, que eles chamam de São João, bota lá a imagem do ídolo e ao redor, assim, daquela imagem, no topo do mastro, se colocam oferendas. São coisas que as pessoas, os devotos, os idólatras, dedicam àquela imagem daquele santo. Eles penduram oferendas. Que tipo de oferendas? Comidas típicas da época. Milho, amendoim, laranja, vai pendurando. Pendura bebida alcoólica, pendura dinheiro, mecha de cabelo, pedaço de unha, fitas coloridas que eles dizem que simbolizam a saúde, a paz e também significa alegria. Eles acreditam que aquelas fitas daquelas cores simbolizam saúde, paz e alegria. Tudo isso eles oferecem àquele Deus, aquele ídolo, não é um Deus, para que ele dê fertilidade às suas terras na época da colheita. Então, o mastro é erguido, aí coloca a imagem do santo lá em cima, aí pendurado ali ao redor, tem bebida alcoólica, tem dinheiro, saquinho com um pedaço de unha cortada, com mecha de cabelo, com milho, saquinho de milho, saquinho de amendoim, oferendas. Oferta para ídolo não é oferta. Oferta é para o nosso Deus. Para o ídolo se chama oferenda. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Amém? E aí o que acontece? Aquele mastro tem várias fitas assim, e ao redor daquele mastro, o que acontece? As quadrilhas juninas dançam. As pessoas ali estão dançando, que parece uma dança inocente, uma festa inocente. As crianças, os adultos, enfim, as quadrilhas juninas que você já conhece. Eles dançam ao redor daquele mastro e lá em cima está aquele ídolo. Dançam festejando o ídolo. Entenderam isso? Vamos agora para a última parte. Tem o banho do santo, vocês não vão acreditar. Eles pegam a imagem, levam essa imagem para um lago ou para uma lagoa. Eles dão banho, mergulham a imagem na água, dá banho. Aí pega aquela água, bota numa garrafa. Eu não sei o que eles usam para dar banho, mas eles pegam aquela água, botam numa garrafa, leva para casa, diz que bebe, diz que é a água abençoada por São João. E passa no corpo para curar ferida, diz que cura doença, acreditam nisso. Dá o banho no santo para pegar a água para levar para casa. E a festa de São Pedro, que é dia 29 de junho, eles oferecem também fogueiras e tem comidas também. E dizem, hoje em dia, que só
viúva, a mulher que o marido morreu, que pode e que deve acender a fogueira para São João. Isso aí é a história desse povo idólatra. Inclusive, há também uma prática de se acender fogueira em homenagem a São Pedro, porque dizem que eles que tem a chave do céu para abrir para chover. Aí quando chove muito, o pessoal fica dizendo: ó, São Pedro, alivia aí. Por quê? Porque dizem que São Pedro que tem a chave para abrir o céu, tá? Quando chove. Quando quer chuva, pede a São Pedro. Por acaso é São Pedro que manda a chuva para a terra? O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, é que nos provê de todas as coisas. Posso ouvir amém? Então, crianças, vamos concluir essa ministração repetindo aquele versículo que eu já repeti algumas vezes aqui durante a ministração. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Está lá no Evangelho de Lucas. Lá em Êxodo, a Bíblia fala também no capítulo 20 sobre os 10 mandamentos, onde Deus deu as tábuas da lei a Moisés e lá também orientou ao seu povo: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Amém? E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Vamos orar ao Senhor? Você hoje já conhece a verdade sobre como é importante ser fiel a Deus, como você pode confiar em Deus. Você já pode confiar nos livramentos de Deus. E mesmo se Deus permitir você ou sua família passarem por alguma dificuldade, peça a Deus que Ele vai te proteger. Acredite que Ele vai continuar com você. Ele continua conosco todos os dias. Jesus prometeu isso em sua palavra. Amém, crianças? Então, cuidado. Estamos no mês de junho, as festas juninas estão aí. As ofertas dessa época estão aí. E aí você vai precisar decidir ser fiel a Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos orar? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Repita depois de mim essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por este tempo ouvindo a tua palavra, que é a verdade. Senhor, me livra, ó Deus, da idolatria. Coloque em meu coração a fidelidade somente ao Senhor, que é o único Deus verdadeiro e todo-poderoso, e para quem não há impossível. Me ajuda, Senhor, a resistir às coisas erradas que o mundo oferece, e me ajuda a ter um coração fiel e verdadeiro na tua presença. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, crianças? Que Deus continue nos abençoando. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Olá, crianças. Boa tarde. Shalom. Vocês estão gostando da nossa rede? Oxe, não estou ouvindo nada. Fala mais alto. Vocês estão gostando da nossa rede? Ah, que bom que vocês estão gostando. Nós acabamos de ouvir a ministração da Bispa Patrícia e ela nos contou uma história muito boa, não é mesmo? Pronto. Agora eu quero dar um aviso para vocês. Lá na igreja, na quarta-feira, no dia 23 e no domingo, no dia 27, nós estaremos distribuindo uma atividade para vocês, tá bom? Então, a mãe, o pai de vocês, ou a avó, o avô, os tios, enfim, ou os líderes vão lá pegar este material para vocês. E eu vou mostrar agora qual é essa atividade. É a ilustração da história que a Bispa Patrícia nos contou, certo? Eu quero ver se vocês sabem dizer quem é este rapaz aqui.
E esses 3 que estão aqui, tá dando pra ver? Se não der pra ver, quando vocês pegarem, eu quero ver se vocês vão saber quem é essas 4 pessoas que estão aqui dentro da fornalha, tá bom? Então, aqui vocês vão pintar e vocês vão lembrar da história que a Bispa Patrícia contou. Ou vocês podem rever a ministração novamente, porque ficará gravada, tá bom? Um beijo, tchau! Esse mês nós teremos a homenagem do líder do mês. Mês passado, a rede foi especial ao Dia das Mães, por isso que a gente não passou as fotos do escolhido do líder do mês. Então, nós queremos parabenizar a cada líder que tem se empenhado em cuidar das vidas para Jesus, das crianças para o Senhor. Em especial, nós queremos agradecer a Patrícia, da geração da Bispa Ana Angélica. Parabéns, Patrícia, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. E que os outros líderes, você líder que está assistindo, se motive cada vez mais para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso para Deus na vida das nossas crianças. Parabéns, Patrícia. Todo tempo diga sim pra Jesus. Eu quero ver você bater as mãos. Eu quero ver bater os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. Eu quero ver você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz. Criançada, que rede maravilhosa, hein? Então agora vamos orar agradecendo por esta palavra. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, te bendizer, exaltar o teu santo nome. Te agradecer, meu Deus, por cada pessoa, por cada criança, por cada família, ó Deus, que assistiu esta rede. Ó Deus, que a palavra ministrada, ó Deus, esteja sempre no nosso coração, que crie raiz, ó Deus, que traga a nossa esperança, que traga, Senhor, o nosso entendimento, traga a nossa memória. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando cada família, cada criança. Ó Deus, que nós possamos ser fiéis a Ti e somente adorar ao Senhor. Obrigada, meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Deus, cada pessoa que esteve nesta rede, participando, assistindo, trabalhando. Que o Senhor, Deus, derrame chuvas de bênção. É o que eu te peço neste dia. E já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima rede. Tchau. Jesus é bom, maravilhoso.